Bom, sabe que o tio Patinhas tinha aquela moeda número 1, né? Aquela moeda que foi a primeira que ele guardou e depois passou a acumular aquela caixa forte, cheia de moedas. É a imagem que as crianças têm de um homem muito rico. Tinha uma piscina de dinheiro, de moedas, né? E a arquirrival dele, que na verdade tinha uma paixão escondida, a maga patológica, vivia tentando roubar essa moeda número 1, porque sabia que aquilo era um talismã. Eu também tenho o meu talismã, que é essa gravata número 1, a primeira gravatinha borboleta que eu usei na vida. Comecei a usar em 1989 e minha mulher comprou em Paris e trouxe para mim de presente, a meu pedido também. Desde então nunca mais usei outro tipo de gravata. Mas o assunto aqui não é gravata borboleta, eu fiz isso mais para descontrair, porque a gente passando aquele momento angustiante, né? A economia não vai, ela não está deslanchando, o que está acontecendo? Bom, não é a primeira vez que a gente passa por uma situação dessa. E eu me lembro ali no Real, quando o lançamento do Real, depois que passou a euforia, o impacto positivo da queda brusca da inflação, a economia entrou também num processo de baixo crescimento, taxa de juros altíssima, vários fatores, meio que como a gente tivesse o freio de mão levantado. Para ajustar as contas externas, o governo adotou uma política monetária contracionista. Parecia que não tinha válvula de escape. Eu falava até para o ministro Malan: ministro, tem que ter válvula de escape. Quer dizer, mas o FMI fica exigindo que a gente faça o controle da demanda agregada, né, da demanda global, quer dizer, você não pode abrir exceções. Mas é impossível num país que tenha uma situação social tão problemática, tão aguda como o do Brasil, com essa quantidade de gente desempregada ou vivendo de bicos, né, vivendo do mercado informal, que você não busque uma válvula de escape. Bom, parece que o Ministério da Economia percebeu isso e identifica claramente duas válvulas de escape. A primeira, a infraestrutura, que vai depender de investimentos privados, e esse programa está em curso. Inclui aí também privatização de companhias federais, estaduais, enfim. Mas o efeito prático disso não é imediato, assim, né? Ele demora um pouco a deslanchar. Mas há um outro segmento que a resposta é muito rápida, né? E é um segmento da construção civil, que só usa insumos nacionais, ou seja, quando a construção civil deslancha, a indústria do vidro vai, a indústria de fio de cobre vai, a indústria do cimento, as olarias que fazem tijolos, enfim, telhas, e fora a movimentação também, transporte, comércio, dá uma agilizada. Então, sem dúvida, a construção civil pode ser uma das válvulas de escape. Mas como é que o governo pode ajudar nisso, né? Depende muito do mercado privado, compra de terreno, edificar um prédio, né? Vai depender do projeto, do preço, se tem comprador. Mas é um segmento em que a presença do governo é fundamental. É o segmento de baixíssima renda, né? Que se coloca ali até um salário mínimo e meio. Pessoas que têm renda de um salário mínimo e meio não têm capacidade alguma de poupança. Eles vivem da mão para a boca. É só você fazer os cálculos. Só alimentação, algum tipo de transporte, algum tipo de remédio, algum tipo de roupa que você precise, isso consome o orçamento familiar. Não tem como você fugir disso. Então, a habitação para as pessoas de baixíssima renda tem que ser subsidiada. Isso é a experiência universal. Teve o programa Minha Casa Minha Vida, cuja intenção foi ótima, foi produzir 2 milhões de domicílios, né, em
período curtíssimo, de uma forma padronizada para baratear o custo da construção, mas quase sempre onde? Em terrenos isolados, distantes. E quando você faz uma concentração grande de habitações populares, o risco daquilo se deteriorar é muito grande, porque a manutenção fica difícil. E depois as pessoas vendem, né, passam adiante, porque elas não conseguem nem, elas precisam de dinheiro, vendem, não ficam lá, ou começam a degradar o próprio ambiente, vende a janela, vende a porta, vende o vaso sanitário, a pia, o cano, e aquilo se transforma numa ruína. Ou então esse ambiente se degrada, né, vira quase uma favela, digamos assim, porque alguém faz um puxadinho, outro puxa para lá, outro tira o telhado, põe uma laje e fica aquele monstrengo arquitetônico. Com base nessa experiência, está se desenhando um programa habitacional mais inteligente, no sentido de que, primeiro, você tem ativos, né, no governo. O governo é dono de áreas até bem localizadas, por exemplo, na região portuária do Rio, né? O governo federal tem áreas ali, os governos estaduais têm, as prefeituras têm. Então você pode fazer conjuntos não tão grandes, mas conjuntos que tenham comércio você já prevê o comércio ali, você já prevê talvez alguma atividade industrial, pequenas confecções. Isso para misturar, quer dizer, você não fazer uma área que se degrade muito rapidamente. E ao invés de vender essas casas, se cobra um aluguel que corresponda a 3% do valor do imóvel, quer dizer, 3% do que seria o valor de uma prestação normal de uma casa como essa, né? É um aluguel muito barato. Melhor você pagar um aluguel numa casa dessa do que numa favela, por exemplo. Você vai ter uma casa com toda a infraestrutura, vai ter o comércio legalizado ali do lado, vai ter recolhimento de lixo, segurança possivelmente. Então essa ideia é muito boa. O Fundo de Garantia entraria com os 97%, né, do valor da prestação, e o inquilino só com 3%. Então, se ele sair, azar o dele, porque ele não consegue vender essa casa, né? Ele não vai ganhar nada transferindo, porque essa casa não será daquele que for ocupá-la. A não ser que ele esteja disposto a pagar um pouco mais, né, mesmo uma prestação subsidiada. Então vai ter a opção do aluguel social. Bom, estou torcendo para que esse programa saia ali do forno, que ele não fique muito tempo gestando. Ele tem que ser flexível, tem que se adaptar a cada região do Brasil, mas ele é ultra necessário. É um dinheiro que vale a pena a gente gastar, ou seja, se é uma área em que o dinheiro público precisa ser bem utilizado, é na área da habitação, do saneamento básico, da segurança, se possível com a escola ali dentro, não tão distante dos centros, os principais centros, né? Você não botar o sujeito morando na caixa prego, que para ele vai ser terrível, vai perder 2 horas para chegar do trabalho. E muitas dessas pessoas são diaristas, são biscateiros, e eles precisam de muita agilidade. Minha esperança é de que essa alavanca possa ser colocada em prática muito rápido, absorva a mão de obra que está quase desesperada por falta de renda.